É rápido. Vamos agora ouvir o professor Fernando dizer algumas palavras. Pronto, então, é o seguinte, como há bocadinho o Carlos disse, e bem, ele há bocadinho falou numa questão que era as atalaias. Nós estamos, em primeiro lugar, estamos perante um castelo que é o único castelo medieval no Concelho de Campo Maior. Não sei se as pessoas têm consciência disso, se calhar não têm. Porque pensam que o nosso castelo, da nossa vila, é medieval e não é. O nosso castelo é uma encenação, é uma coisa que nasceu depois de ter ocorrido um grande acidente no século XVIII, que foi a explosão do Paiol, da Póvoa, que destruiu completamente o castelo. E teve de fazer um castelo novo. Quem fez aquilo foi o nosso rei Dom João V, que gostava muito de história, e decidiu fazer mais uma espécie de castelo ideal. Aquela janela que está lá, a Manuelina, também não é de lá. Aquela janela foi lá posta para embelezar, porque não tem nada a ver com o resto do castelo. É uma janela que pertencia a uma igreja e que também foi destruída, e que ele lembrou-se, para ficar mais bonito, colocar lá então a janela Manuelina, porque o castelo está completamente incompleto. Aliás, tinha uma tornagem gigantesca, é um castelo muito bonito e muito grande. Obviamente que o traçado do castelo é mais ou menos aquele. Ou seja, aquilo é o castelejo que vocês veem agora, que aquilo não tem tornagem, que era uma torre muito alta, onde não leva o alcaide, que servia para vigilância. Aquilo que vocês veem é o castelejo. O castelejo está mais ou menos colocado no sítio onde realmente ele era. E indo lá dá para ver a antiga parte. E depois aquilo está cheio de entulho, como vocês sabem e já viram, tem lá um cruzeiro, né, no Castelo de Campo Maior. O piso original do castelo seria mais ou menos para aí 5 metros abaixo, porque o Dom João V não tinha condições para tirar de lá aquele entulho, então pôs o castelo ali em cima. Este é o único castelo medieval que existe aqui no nosso castelo. Nomeadamente, eu parei aqui e disse ao Sancho e ao Carlos para pararem aqui, porque vocês veem aqui dois níveis de arquitetónicos em termos militares. Estamos a falar de arquitetura militar. Este aqui mais à frente é o mais recente, é uma fortaleza do século XVII. E aquela onde está a entrada, onde está aquele mirador, aquele óculo para se ver, não é? Para a paisagem, pode-se ver a paisagem. Aquilo é que é a entrada do castelo medieval do Guela. Portanto, aquele pano de muralha que vocês estão ali a ver, depois começa esta, é um pano original do Castelo de Campo Maior, do Castelo medieval, do Castelo do Guela, que é mesmo medieval. Quando é que isto... isto fazia parte de um sistema, há bocado o Carlos falou nas atalaias. Os atalaias eram postos de vigia que existia geralmente entre as fortificações e servia para ir avisando fortificação e fortificação quando havia um ataque. Isto e Campo Maior e todos os castelos aqui muitas vezes na zona nasceram exatamente de atalaias. Era uma atalaia que depois foi sendo fortificada cada vez mais, etc. E no entanto, entre vários pontos, aqui, Campo Maior, etc., havia uma série de elevações onde ficava tipo uma sentinela e quando era necessário estabelecer algum contacto, ou por exemplo, isto obviamente tem uma vista brutal, não é? Temos um controle quase total do perímetro. Se o inimigo, se era avistado o inimigo imediatamente aqui, comunicava com a atalaia até à fortificação mais próxima. Portanto, isto seria, e agora nós estamos na fronteira, porque aqui é a Espanha, não é? No caso português, isto seria a primeira guarda avançada, em termos militares, de uma invasão. Porque a maior parte das invasões, isto vem contar um bocado da história, a maior parte das invasões que Portugal sofreu foi exatamente por este corredor, que é um corredor muito acessível. Há lá em cima a zona de Almeida, como foi o que os franceses utilizaram, só que é uma zona mais montanhosa da Guarda. Portanto, a zona aqui da Extremadura é uma zona fácil e muito acessível a Lisboa. Por isso é natural que esta zona toda, Elvas, Campo Maior, Monforte, Jurumanha, Oguela, estariam super fortificadas para evitar exatamente ao máximo que as forças penetrassem e que chegassem rapidamente ao litoral e às cidades mais importantes de Portugal. Então a Oguela era isso, era quase é o que se chama um aviso, não é? Porque isto vê-se muito bem, aliás, está numa cota mais elevada de Campo Maior, se não me engano. Sim, é um castelo dos mais elevados aqui da zona. Vocês veem o castelo de Albuquerque, vê-se o castelo de Albuquerque, agora não sei se está... Exato, vê-se, portanto dá para estabelecer contacto visual com o castelo de Albuquerque, com os espanhóis. E eles, isto seria, como eu disse, um aviso, que ali é Portugal, quer dizer, é uma marca um bocado da nossa nacionalidade. Há quem diga, e eu distribuí aqui às meninas, aqui uma espécie de uma resenha sobre Oguela. Há quem diga que Oguela teve presença romana. Não há certeza. Fala-se em Budua, Niguela, Nigela, e depois o topónimo foi evoluindo até Oguela. Portanto, o nome vai evoluindo, vai-se modificando e transforma-se em Oguela. Quando Oguela começa a ter significado, para além do período árabe também, é com o Dom Dinis.
Por isso é que os primeiros documentos verdadeiramente sobre Oguela são do tempo de Dom Dinis, do século XIII, Oguela e Campo Maior. Portanto, Campo Maior e Oguela teriam sido duas realizações do nosso rei. Aliás, isto é, como sabem, e há bocado falamos no Alcanices, em 1297 foi estabelecido, Portugal ficou com as fronteiras mais antigas do mundo, com este tratado, entre Portugal e Castela, e tanto Oguela como Campo Maior eram pertencentes à Espanha, eram espanhóis. Aliás, eles tiveram, e estamos a falar ainda num período medieval e feudal, eles ficaram na dependência de Badajoz em termos religiosos, pertenciam à Diocese de Badajoz, até muito tarde. Isso é interessante, por isso é que eu costumo dizer que o espírito espanhol em Campo Maior era muito forte, exatamente por causa disso. Porque no século XIII, e até, sim, pelo menos até Dom João I, e falamos já no século XIV, finais do século XIV, até Dom João I, falar-se espanhol em Campo Maior, de certeza absoluta, e aqui também. Porque não há a proximidade com a Espanha e os muitos anos que tiveram sob o domínio castelhano, até entrar, como eu disse, nos finais do século XIII, no território português, pertencermos como é que se chama? À Diocese de Badajoz, a nível do Bispo de Badajoz, provoca este contacto muito íntimo com os espanhóis. Por isso é que eles na crise, eles não apoiaram o Dom João I, isto é engraçado. Eles não apoiaram quando foi a crise de 1383-85 e há o perigo de Portugal ser tomado e invadido pelos castelhanos e perfilam-se os vários candidatos ao trono, um deles seria o Dom João, que estava casado com a Dona Beatriz. Oguela toma parte da Dona Beatriz e do Dom João de Castelo, exatamente devido e o Campo Maior também, o que mostra exatamente a influência dos espanhóis. Quem pôs um ponto na situação, deu um murro na mesa e até acabou com este protetorado de Badajoz, foi o Dom João I. Disse, pá, meus amigos, isto é português, acabou, isto o território é Portugal, até à fronteira, portanto, aqui fala-se português, toda a lei que impera aqui é português, portanto, a partir daqui é que começa verdadeiramente Oguela a nascer como Portugal, porque a partir do Dom Dinis, ainda, como eu disse, os vestígios espanhóis são muitos. Quando é que Oguela tem aqui, elas também têm, Oguela tinha muitos habitantes nesta altura, chegou a ter, sei lá, no século XVIII, chegou a ter 900 habitantes. Portanto, era uma zona muito importante, lá está, por causa desta situação militar. A partir do século XIX, quando começa a haver uma maior pacificação, depois das invasões francesas, depois das guerras da Restauração, depois das invasões francesas, Oguela, Campo Maior, em termos militares, começa a perder cada vez mais funções, porque realmente ela existia, que era uma questão militar, depois vai cair em esquecimento. Campo Maior tem bom a agricultura, Oguela aqui, acho que o Carlos fala disso melhor do que eu, em termos de terras não é tão arável como Campo Maior é. Campo Maior vai perdendo interesse económico, não tem, só tinha militar, como militarmente decai, Oguela vai decaindo. Pronto, e agora, se tinha 900 habitantes no século XVIII, e era era sede de conselho, inclusive, agora não tem nada, tem 60 ou 70 habitantes. Eu comecei a falar de arquitetura. Como eu disse, aquela entrada é uma entrada tipicamente medieval. Se vocês forem entrar agora, não sei se vais por aqui. Vamos entrar aí. Vocês vão entrar no castelo, não é? Tem uma pontezinha, é muito ao estilo medieval, com um fosso, faltam uns crocodilos, mas pronto, mas geralmente tinha um fosso que rodeava todos os castelos por causa do sistema defensivo. Isso é a parte medieval. Esta parte que vocês têm aqui, isto é um revelim, que é uma zona, uma estrutura arquitetónica militar setecentista, porque Campo Maior também tem, com baluartes, em estrela, por causa da mudança de táticas de combate e mudança de armas essencialmente para a arma de fogo. Então eles começam a construir num esquema chamado Vauban, que é um arquiteto militar francês, começam a construir várias muralhas, vários panos de muralha mais baixos, que absorvessem os tiros, que dessem para colocar canhões, como vem ali, por exemplo, estas entradas que estão aqui nesta muralha no início são as entradas para as bocas de canhão. Pronto, muito menos visível, para ser menos atingível, porque atingir um castelo medieval com um canhão é fácil, que fica completamente obsoleto. Então pronto, temos o medieval, temos o setecentista, que serviu, foi ótimo para as guerras da Restauração com os espanhóis no século XVII, foi ótimo para as guerras peninsulares contra os franceses no século XIX, mas a partir daí, no século XIX, como eu disse, a Oguela começa a morrer, e agora nós estamos a fazer isto exatamente para reviver, porque há aqui muita história. Como veem,
desde os primórdios da nossa nacionalidade até acompanha todos os percursos. Aliás, a Nádia está a fazer um trabalho e a Inês, onde é que está a Inês? Está ali. Está a fazer um trabalho, um grande plano. Está a fazer um trabalho sobre uma lenda. A Nossa Senhora de Fátima, vamos deixar. É as meias em Algarve são muito potentes. Meia hora está com. É uma aldeia, é assim mesmo. Pronto, o que eu estava a dizer, há aqui uma lenda que é, se calhar, que está mais ligada à Oguela. Uma lenda não, uma história, não é propriamente lenda. Foi um encontro entre o alcaide de Oguela e o alcaide